Sonha que dá. Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Estamos no ar ao vivo, agora são 3 horas e 49 minutos desta quinta-feira, 4 de abril. Para você que está acordando agora para ir para o trabalho e quer ficar bem informado antes de sair de casa, fique atento, pois temos muita informação pela frente. Daqui a pouco, nossos repórteres irão mostrar o que está acontecendo pelas ruas de São Paulo. Eu começo a minha participação com uma história cruel que aconteceu em Goiânia. Um homem foi assassinado pela ex-mulher e o namorado dela. O casal planejou tudo e contratou motoristas de aplicativo para ajudar na execução do crime. 25 de março, Marcelo Oliveira mantém o último contato com a família. Depois, ele é dado como desaparecido. De acordo com as investigações, no mesmo dia, Kelly Ramos Fernandes dá início ao plano para matar Marcelo. A investigação apurou que por volta de 1 da tarde, a mulher abre o portão para os assassinos que aparecem neste vídeo. Esta gravação mostra o trajeto percorrido pelos assassinos no interior da casa, até o quarto onde o morador seria surpreendido. Minutos depois, este carro escuro deixa a casa, conforme a polícia, com Marcelo no porta-malas. O homem que fecha o portão é Sebastião Jansen Mendes, namorado de Kelly. No dia seguinte, um colchão é retirado do local do crime e doado para um vizinho. Marcelo teria sido atacado enquanto dormia. No dia 27, a mulher aparece conversando com uma vizinha. Seria uma tentativa de impedir que imagens registradas por câmeras de segurança fossem mantidas em sigilo. O corpo de Marcelo Oliveira é encontrado às margens de uma estrada vicinal parcialmente carbonizado. A Polícia Civil apurou que Kelly usou o celular do ex-marido, se passando por ele, para tranquilizar a família, preocupada com o sumiço do homem. No celular de Kelly, policiais encontraram um vídeo dela discutindo com Marcelo dias antes. A investigação também teve acesso à gravação do dia em que Kelly pagou R$5.000 aos executores do crime no estacionamento de um estabelecimento comercial. 4 pessoas foram presas. A ex-mulher da vítima, a cartomante Kelly Ramos, o namorado dela, Sebastião Jansen Mendes, e os motoristas de Uber, Luiz Fernando dos Santos e Maiterson Oliveira Silva. Na delegacia, um dos motoristas de aplicativo acusou Sebastião de ter matado Marcelo a facadas. O velho. Quem é o velho? Não sei o nome dele não, seu Sebastião. Como é que ele fez? Deu as facadas, foi tudo ele. Sebastião disse que estava sendo ameaçado. Ameaças à minha pessoa e à minha família. Tipo, o que ele falava? Tem áudios gravado dele ameaçando que ia me matar, matar filho, matar irmãos, todo mundo. Marcelo e Kelly estavam separados, inclusive já tinham divorciados. Só que viviam na mesma casa, em quartos separados. Os filhos do casal, 2 menores, estavam na residência, segundo a polícia, quando os assassinos chegaram. Só que eles teriam sido retirados da casa pela mãe para que não testemunhassem o crime. Segundo a polícia, o assassinato de Marcelo teria sido motivado pela disputa de uma casa que o casal tinha. A namorada da vítima foi quem desconfiou que o pior tivesse acontecido. Uma tragédia muito grande, né? Uma covardia muito grande que fizeram com ele, né? A investigação levantou que a vítima foi dopada para facilitar a ação dos criminosos e que Marcelo foi esfaqueado no local onde o corpo foi abandonado. Eles imaginavam que a vítima já estava morta. Chegando no local, eles perceberam que a vítima ainda tinha sinais, né, de que estava viva. Então, o Sebastião ele sacou uma faca, deu alguns golpes no tórax da vítima, né, e os outros 2 querendo ir embora rápido, o Sebastião disse que não, que queria ficar ali para ver a vítima agonizar. Em Rondônia, um homem matou a ex-companheira a pauladas e facadas e se suicidou em seguida. O crime aconteceu minutos depois da vítima ter recebido uma medida protetiva. A notícia de que a justiça havia determinado a medida protetiva a Eliane Castro, de 54 anos, levou o marido, que já tinha um histórico de agressão, a ter mais um acesso de fúria. Depois de espancá-la, ele a esfaqueou até a morte. O caso aconteceu em um bairro na zona leste de Porto Velho. Depois de assassinar a mulher, Paulo Pereira da Silva, de 64 anos,
cometeu suicídio. Ao chegar no local, nós nos deparamos com a senhora, a princípio que estava na primeira casa, primeira residência. Ele golpeou ela com um pedaço de pau e finalizou com uma faca. Perfurou o pescoço dela, a garganta e o pulmão. Infelizmente, o feminicídio e segundo o suicídio. Poucos minutos antes do crime, um oficial de justiça veio até a casa de Eliane e entregou a ela uma medida protetiva. O marido, ao tomar conhecimento desse documento, acabou cumprindo as ameaças que, segundo os vizinhos, já vinham sendo feitas há muito tempo. Eu falava, seu Paulo, pelo amor de Deus, Paulo, sai daí, vai, procura um canto para você morar, porque isso aí vai acabar acontecendo uma tragédia. O relacionamento de 6 anos era conturbado. De acordo com vizinhos, o casal discutia constantemente por causa dos bens. Brigavam muito, não tem por causa da casa, não tem porque ele construiu a casa aí eu falava para ele procurar um canto para ele, por causa da briga deles muito, Que coisa, hein? Estão presos os pais de um bebê de apenas 3 meses que morreu após ser espancado em Andradas, no sul de Minas Gerais. Foi um agente funerário chamado para buscar o corpo da criança no hospital quem percebeu as agressões e chamou a polícia. Uma das modelos que participaram de um clipe de funk portando armas de fogo prestou depoimento. O vídeo que circula pelas redes sociais vem causando polêmica. Para de doce, 14, para de doce. As 3 jovens que são modelos têm idades entre 17 e 21 anos. Elas dançam funk enquanto exibem armas de grosso calibre. Para de doce, 14, para de doce. As imagens foram gravadas no bairro Bonfim, no Complexo da Penha, em Vitória. O funk fala de mulheres que se interessam por homens apenas por andarem armados. O armamento do clipe é usado em práticas esportivas, conhecidas como airsoft e paintball. Essas imagens chegaram através das redes sociais, Fazemos um trabalho intenso de investigação nas redes sociais, analisamos as imagens, chegamos à conclusão que ali inicialmente poderia ter algum tipo de crime, na nossa previsão legal. Podemos perceber que se tratam de armas importadas, utilizadas na prática de alguns esportes, mas que demandam autorização do Exército. Além da exposição das armas, o local onde as imagens foram gravadas e a linguagem utilizada na música chamaram a atenção das autoridades. A área em que o vídeo foi gravado é de intenso tráfico de drogas. Não descartamos nada, desde a apologia ao crime, a receptação, contrabando dessas armas e também a associação para o tráfico. Quando se fala ali Tudo 12, é uma área do tráfico do Bonfim, do Complexo da Penha, dominado por 2 traficantes de alcunha, Marujo e Vaninho, a qual nós estamos atrás e esperamos que a população nos ajude na captura desses 2 criminosos extremamente violentos. Uma das modelos de 21 anos prestou depoimento no DENARC, na Serra. Outras pessoas ainda serão ouvidas. Num vídeo divulgado em redes sociais, os MCs Teus e Zangão disseram que não tem passagem na polícia e nenhum envolvimento com o tráfico. Mãe e filha vítimas de um sequestro relâmpago foram libertadas pela polícia na noite desta quarta-feira. Foi em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. O repórter Marcelo Bittencourt tem mais detalhes. Marcelo, bom dia. Os criminosos foram presos? Um excelente dia para você também, Ana. Foram sim, graças a um belo trabalho da Polícia Militar. Por volta das 9h30 da noite, mãe e filha deixavam uma universidade na zona leste de São Paulo, estavam no estacionamento entrando no veículo quando foram aí rendidas por esses 2 criminosos. Estavam armados com uma faca. Eles então assumiram o volante do carro e passaram a transitar por ruas e avenidas ali da região. Policiais militares, Ana, que estavam em patrulhamento, desconfiaram da atitude desses 2 homens e também 2 mulheres no banco de trás. Eles deram ordem de parada, os criminosos não obedeceram, houve uma perseguição pelas ruas do bairro. Eles acabaram cercados e presos, tiveram a arma apreendida. Foram levados ali para a delegacia da região, onde foram autuados em flagrante. As vítimas foram libertadas sem nenhum tipo de ferimento. O objetivo desses criminosos era fazer saques em caixas eletrônicos. E um detalhe: um dos presos, ele já tinha passagens pela polícia, deixou a prisão há cerca de 6 meses após ficar preso por mais de 20 anos. Os 2 foram autuados em flagrante. Ana.
Obrigada, Marcelo. Marcelo, você continua aí com a gente, daqui a pouquinho você volta. E olha só, pai e filho foram assassinados numa concessionária de carros na zona oeste do Rio. Homens armados teriam entrado na agência que Herbert Xavier, de 58 anos, e o filho Herbert Cruz, de 35, eram donos, e atirado contra eles. A polícia investiga o caso. Câmeras de segurança flagraram o momento em que 2 ladrões invadem a garagem de uma casa para furtar bicicletas em Campestre, no sul de Minas. A família estava no local, mas não percebeu a presença dos criminosos. A casa é de um pastor e fica em frente ao fórum da cidade. Ninguém foi preso. Em Vitória, o motorista que estaria participando de um racha perdeu o controle da direção, invadiu o estacionamento de uma igreja e destruiu parte do muro. 2 pessoas ficaram feridas. Um quiosque pegou fogo na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A fumaça tomou conta da orla, assustou banhistas e dificultou a visão de motoristas que trafegavam perto dali. Não houve feridos e as causas do incêndio são investigadas. Um motociclista morreu em um acidente de trânsito no final da noite desta quarta-feira, na zona leste da capital paulista. O homem pilotava a moto em uma das mais importantes avenidas de São Mateus, quando foi fechado por um veículo de passeio e caiu na pista. O motorista de uma carreta que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e atropelou a vítima, que morreu no local. O caminhoneiro foi levado até a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. E vamos às notícias de Brasília. A audiência para tratar da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara precisou ser encerrada depois de um bate-boca entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e deputados da oposição. Foram mais de 6 horas de audiência até que, na volta do intervalo, um comentário do deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, desestabilizou a comissão. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. Tchutchuca é a mãe, a avó, é a sua família. Por favor. Com a confusão, a audiência precisou ser encerrada. Vou propor encerramento, nada mais a vir a tratar, encerra os trabalhos. O ministro Paulo Guedes saiu escoltado por seguranças. A assessora dele foi levada pela Polícia Legislativa, acusada de agredir verbalmente deputadas que acompanharam a comissão. Daniela Marques prestou depoimento, foi liberada em seguida e não quis comentar o caso. Antes, Guedes e os deputados integrantes da comissão já haviam entrado em conflito. O ministro chegou à CCJ acompanhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E, ao lado do secretário especial da Previdência, respondeu aos questionamentos dos parlamentares. Nós gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o futuro, que é a educação. E mais importante ainda do que isso, antes da população brasileira envelhecer, a Previdência, no formato atual, já está condenada. Os deputados da oposição se inscreveram antes de todos os outros e concentraram boa parte das perguntas, protagonizando momentos de tensão com o ministro. O tom acalorado da sessão é um sinal que a resistência à proposta de Paulo Guedes pode ser maior na Câmara que no Senado. O senhor quer, sim, uma carta branca deste parlamento. O senhor quer desconstitucionalizar as regras, para ter menos deputados que as decidem, para ser mais fácil para mudar as regras que hoje são direitos. Questionado sobre a aposentadoria dos militares, o ministro rebateu. Por que você não cortou a aposentadoria dos militares? Ora, cortem vocês. Vocês são o poder. Ué, vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês são o Congresso Nacional. Mas os deputados também ouviram duras críticas. O ministro não poupou comentários sobre a aposentadoria deles mesmos. A aposentadoria média no Legislativo é 20 vezes a aposentadoria média do INSS. A aposentadoria média do INSS é R$ 1.300, R$ 1.400. A aposentadoria média aqui nesse ambiente é R$ 28 mil.
A CCJ analisa se a proposta está de acordo com a Constituição. O relator da reforma na comissão, delegado Marcelo Freitas, deve apresentar o parecer na próxima terça-feira, para que os membros decidam até o dia 17. Nesta quinta-feira, o colegiado discutirá a nova Previdência com os juristas. Entre os pontos polêmicos da reforma da Previdência estão as mudanças no benefício de prestação continuada, que endurecem o auxílio a idosos pobres. A proposta prevê que o BPC seja inicialmente de R$ 400 em vez do salário mínimo, como é pago atualmente. O Seu Francelino é um dos milhões de... O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, disse que haverá mudanças em livros didáticos de história para revisar a maneira como o golpe de 64 e o posterior regime militar são tratados nas escolas. A declaração foi dada ao jornal Valor Econômico. Para o ministro, o golpe que depôs o então presidente João Goulart foi uma decisão soberana da sociedade brasileira. Vélez ainda classificou a ditadura militar como um regime democrático de força. Ele disse que o papel do MEC é preparar os livros didáticos de forma que as crianças possam ter a ideia verídica acerca dos fatos. Funcionários da gráfica responsável pela impressão das provas do Enem realizaram um protesto na rodovia Anhanguera, na Grande São Paulo. A empresa declarou falência na segunda-feira. A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos. Os manifestantes alegam que foram surpreendidos pelo comunicado e exigem os direitos trabalhistas. A gráfica afirmou que, para minimizar o impacto da falência, vai procurar o sindicato para ver a possibilidade de rescindir todos os contratos de trabalho já nos próximos dias. Pais de alunos da Escola Raul Brasil, onde aconteceu o massacre que deixou 10 mortos e 11 feridos no mês passado em Suzano, protestaram em frente à unidade. Os pais pedem para participar mais das atividades da escola no que diz respeito às ações de acolhimento aos alunos. Um dos pedidos que já foi aceito é o acesso de familiares às dependências da escola com data agendada. Cria essas situações de o pai também querer vir aqui ser atendido de prontidão, mas ao mesmo tempo outros pais querem que ninguém entre de prontidão e queiram ser agendado. Então hoje a gente combinou com essa comissão de pais que veio de que ia ser agendado o atendimento para todos eles que quisessem. Eles também sugerem algumas melhorias, como a presença constante de psicólogos para atender os alunos. A escola respondeu aos pais que um apoio psicológico já acontece de forma integral. A Secretaria de Educação ainda acrescentou que uma ronda policial tem reforçado a segurança da escola desde o dia 26 de março. Os pais estão atentos. A gente já deixa sobre aviso que nós, como pais, vamos estar de olho em tudo que eles prometeram lá e falaram que vão fazer. E a polícia identificou no início da noite desta quarta-feira Natan Rafael Lima Leandro, de 20 anos. Ele é suspeito de ter participado do assalto a uma rádio em São Paulo que transmitiu o programa ao vivo pela internet. A ação, que durou cerca de 5 minutos, foi acompanhada em tempo real pelos ouvintes e internautas. O programa já estava no ar. Deixa eu só falar uma coisa antes pra Grazi. Fala tudo. Nesse momento, o estúdio é invadido por ladrões armados. Duas filhas. A mais nova. Gente, a gente está sendo assaltado. Calma, irmão. Calma. Primeiro, um dos bandidos recolhe os celulares. Tem mais celular aí, tio? Alguém tá com mais celular aí, tio? Não. Mano, se nós achar, o bagulho vai ser diferente, tio. O ladrão também faz ameaças. Se tiver família e não quiser morrer, ficar tranquilo, todo mundo. Ele arranca o relógio do diretor da rádio. Vai, tira aí, tio. Vai, já pode tirando tudo aí, rapaziada. E aponta a arma na direção das vítimas. Senta aí, tio. Cadê o Senta aí, tio. Tem mais alguém aqui? Não, só estamos lá gravando. Como se soubesse o que ia encontrar, o bandido exige a entrega de dinheiro. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que tá aqui, pai? Tem dinheiro aqui dentro que nós sabemos, pai. Se nós não achar o dinheiro, o bagulho vai dar o salseiro, tio. O diretor da rádio foi levado para uma sala e acabou agredido. Se você não falar onde está o dinheiro, eu vou dar um tiro na sua cara, você vai morrer agora. O assalto durou 5 minutos. A polícia militar foi chamada durante a ação por pessoas que assistiam a tudo, ao vivo, pela internet. Mas quando os PMs chegaram, os bandidos já tinham ido embora.
As vítimas foram trancadas no estúdio. A hora que eu vi, eu achei que era uma brincadeira, porque estava um clima tão legal. E nós olhamos e por um segundo achamos que era uma brincadeira, até a gente ver que eles estavam mesmo muito nervosos. A recepcionista, que foi levada para o estúdio, passou mal. Câmeras de segurança gravaram o carro usado pelos bandidos na chegada. Ele encosta na porta de ré. Os criminosos se passaram por entregadores de comida. A rádio fica nos Jardins, bairro rico da cidade. Durante todo o dia, policiais estiveram no local. Gente, a gente está sendo assaltado. Estamos aqui. Que susto, hein? A campeã sul-americana de stand-up paddle, Lena Ribeiro, foi assaltada na BR-101, no Rio. Os ladrões levaram carro, equipamentos da atleta e uma prancha fabricada exclusivamente para ela no Vietnã. Lena Ribeiro ainda está em choque com o que aconteceu. Na hora, a impressão que dá é que aquilo nem está acontecendo, que você está assistindo um filme, alguma coisa, porque mesmo a gente vendo toda hora, é tão surreal você ter pessoas com arma apontada para você. Depois de vencer o Campeonato Brasileiro de Stand-Up Paddle na Bahia, Lena voltava para casa em Arraial do Cabo, no litoral norte do Rio, quando ela, o marido e os 2 filhos pequenos foram surpreendidos por 5 homens armados na BR-101. Fiquei parado ali, eu esperei o cara chegar, cara, eu vou tirar o cinto, deixa eu tirar só, pode levar tudo, deixa eu levar só minha família. Os assaltantes levaram o carro e todos os equipamentos da atleta, incluindo a prancha, fabricada no Vietnã, sob medida para Lena. São coisas muito específicas que servem pra gente, que estão perdidas aí, que não vai ter utilidade, não tem nem valor de venda no mercado. O roubo aconteceu aqui neste trecho da BR-101 em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Com assaltos e arrastões frequentes, a estrada está sendo chamada de Rodovia do Medo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 170 veículos foram roubados aqui nos 2 primeiros meses do ano. É a rodovia federal com o maior número de roubos no estado. Só tenho a agradecer a Deus, porque tá todo mundo aí, cara. Meus filhos acabaram de chegar da escola, nós almoçamos todos juntos. Dentro das histórias que a gente ouve, a gente teve um final muito feliz, porque a perda foi grande, mas só material. Autoridades da Paraíba se unem para traçar ações de combate à malária. O primeiro caso da doença no estado foi confirmado nessa semana. A paciente vive em Conde, na Grande João Pessoa. A casa está localizada no conjunto Dona Antônia, no município do Conde. É aqui onde mora a paciente diagnosticada com malária. A jovem de 35 anos começou a apresentar alguns sintomas, como dor abdominal, dor de cabeça e febre alta no final do mês de março. E diferente do mosquito Aedes aegypti, que se prolifera através da água parada, principalmente da chuva, o mosquito transmissor da malária, o anofelino, ele gosta de depositar os ovos nos leitos dos rios, açudes e lagos, principalmente. E a poucos metros onde reside a paciente que foi diagnosticada com malária, há a presença de um rio. Nós vamos fazer a aplicação do inseticida e também orientar a população a usar mais repelente, colocar tela nas janelas, usar aquelas mosquiteiros. É essa orientação que a gente tem para fazer. Além dos cuidados individuais, a Secretaria de Saúde iniciou um trabalho de contenção do mosquito. O satélite mostra nuvens carregadas ainda sobre o centro-oeste e nordeste do país. No Nordeste, a chuva não dá trégua. As enchentes continuam afetando centenas de pessoas no interior do Maranhão. Nesta quarta-feira, além da região metropolitana, outros 14 municípios registraram deslizamentos, alagamentos ou desmoronamentos. Ruas ficaram alagadas, a água invadiu residências e muita gente não conseguiu sair de casa. A previsão é de mais chuva para os próximos dias. Nesta quinta-feira, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e, reforçada pela umidade da Amazônia, causa temporais pelo estado a partir da tarde. Em Florianópolis ainda faz calor de até 32 graus.
Em Porto Alegre, a temperatura chega aos 31 graus, mas tem previsão de chuva forte a partir da tarde, podendo se estender até a madrugada de sexta. Em Cuiabá, máxima de 34. Em São Luís, também chove forte e faz 29. Na capital paulista, a máxima será de 30 graus, com possibilidade de chuva isolada. E vamos às notícias internacionais. Um relatório de uma ONG internacional divulgado nesta quinta-feira afirma que a Venezuela enfrenta uma emergência humanitária apresentados complexa. no relatório. Nos Estados Unidos, congressistas democratas pediram acesso às declarações de imposto de renda do presidente Donald Trump por suspeita de fraude fiscal. Que faziam a travessia estão desaparecidas. Após o encontro com o atacante francês Mbappé, Pelé passou mal e precisou ser levado a um hospital em Paris. Segundo a assessoria do rei do futebol, Pelé apresentou febre alta e foi diagnosticado com um quadro de infecção urinária. Ele passou por uma bateria de exames e permanecerá em observação. O quadro é estável. Aos 78 anos, Pelé tem sofrido com problemas de saúde. O encontro com Mbappé estava marcado para o ano passado, mas precisou ser adiado justamente por razões médicas. Agora a gente fala de bola rolando. Com 1 a menos, o Corinthians perdeu em casa para o Ceará pela Copa do Brasil. Mesmo com a derrota, a equipe paulista garantiu a classificação para a próxima fase. A bola na trave de Cleison, logo aos 6 minutos de partida, mostrou que o Corinthians não entrou em campo acomodado com a vantagem. Os 3-1 no jogo de ida no Castelão deram ao time de Fábio Carille a possibilidade de avançar à quarta fase da Copa do Brasil, mesmo com uma derrota por 1-0. Não era o que a equipe queria. Jogando em casa, com o estádio lotado, começou a ofensiva. Viu o Ceará marcar com Thiago Alves de cabeça. Impedido. A resposta do Timão veio ainda no primeiro tempo, com a bola que sobrou quase na pequena área. Faltou força na finalização de Wagner Love. Melhor para o goleiro Richard. O aperto do Corinthians viria no segundo tempo. Começou com essa bola dividida na entrada da área e a expulsão do goleiro Cássio. Cleison deu lugar a Walter. A cobrança de falta ficou na barreira. Veio mais pressão cearense. Fernando Sobral chutou por cima do gol e na trave. Mas foi Roger, ex-Corinthians, que mandou para o fundo do gol. Walter ainda trabalhou no finzinho da partida e impediu que o Ceará ampliasse o placar. Ceará 1-0 e Corinthians classificado na Copa do Brasil. Agora o Corinthians volta a pensar no Campeonato Paulista. Na próxima segunda-feira tem clássico contra o Santos no Pacaembu pela semifinal. Mais uma vez, o Timão leva vantagem. Venceu a primeira partida por 2-1 e um empate vale vaga na decisão. Segunda dia de comer sardinha! Pela Copa Libertadores, o Internacional ficou no empate em casa contra o River Plate da Argentina. Já o Cruzeiro venceu o Emelec do Equador por 1-0. Outro brasileiro a entrar em campo foi o Atlético Mineiro, que virou o jogo e conseguiu a primeira vitória na competição. Cerca de 100 torcedores do Peñarol foram presos durante uma briga com flamenguistas horas antes do jogo pela Copa Libertadores. Um idoso foi atingido na cabeça e está em estado grave. Em campo, o time uruguaio levou a melhor e venceu a partida por 1-0. Nas imagens é possível ver quando a confusão começou. E você vai ver a seguir. Mais um intenso tiroteio assusta moradores do Morro do Turano, no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança flagram diretora agredindo uma criança em creche particular de Curitiba. Em Santa Catarina, homem mata a namorada a facadas, mas só se entrega à polícia depois de mais de 24 horas de negociação. O SBT Notícias volta já. Você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 4 horas e 27 minutos. Uma mulher foi esganada até a morte pelo companheiro na Baixada Fluminense. O assassino estava em liberdade condicional depois da vítima ajudá-lo a deixar a cadeia.
Alexandre França dos Santos foi preso no Rio de Janeiro depois de confessar o assassinato da companheira, Cristiane da Silva Marins, de 38 anos. Ele se apresentou a policiais militares que estavam em patrulhamento na região ali da Central do Brasil, no centro da cidade, e aparentemente embriagado ou drogado, disse aos policiais que havia matado sua companheira. O crime aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Alexandre esganou a vítima até a morte. Na delegacia, a família contou que estranhou o fato de Cristiane não ter aparecido no trabalho. Eu tinha marcado para ela começar a trabalhar meio-dia, sendo que ela não apareceu. Aí eu liguei para a vizinha dela, que ela não tem telefone. Quando passou umas meia hora assim, ela me retornou e falou assim: Marcelo, tu pediu para mim abrir a porta, eu abri. Vem para cá. Entendeu? Aí quando eu cheguei lá, encontrei minha irmã morta. Alexandre e Cristiane estavam juntos havia cerca de 1 ano. Ele estava em liberdade condicional e cumpria pena pelo assassinato de um homem. O casal se conheceu pela internet, quando Alexandre ainda estava na prisão. E ele só saiu de lá porque Cristiane pagou um advogado para ajudá-lo a deixar a cadeia. Minha irmã perdeu a vida dela por causa de um cara que estava dentro da cadeia. Ela ajudou, entendeu? Tirou ele lá de dentro, pagou advogado, entendeu? Quis dar uma vida melhor para ele. E olha o fim onde ela foi parar. O corpo de Cristiane será enterrado nesta quinta-feira. Uma mulher foi morta a facadas pelo namorado em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. O criminoso se trancou no apartamento do casal e só se entregou depois de negociar com a polícia. Foram os vizinhos que perceberam a movimentação de Paulo Carvalho Souza, de 42 anos. O advogado foi visto carregando sacos de gelo para o apartamento do casal. Moradores estranharam a ausência da namorada de Paulo, Lucimara Stasiak, de 29 anos, e chamaram a polícia. Ele falou que matou ela porque ele viu aranhas e quis matar as aranhas e acabou esfaqueando ela. E ele claramente disse que não queria se render, que queria ver a polícia militar arrombar a porta e queria testar a polícia. Mesmo com a interdição de diversas ruas, dezenas de pessoas acompanharam a situação durante todo o dia. Profissionais do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, estiveram no local. 2 negociadores tentavam convencer Paulo a se entregar. O advogado alternava momentos de calma e agitação. Ele chegou a colocar as 2 pernas na parte externa do prédio. Uma vizinha que não quis se identificar afirma que o comportamento do homem era estranho. Ele sempre tinha um olhar assim triste e cabisbaixo, ele nunca olhava de frente. Lucimara também era advogada. A prima da vítima conta que ainda está difícil acreditar no que aconteceu. Já é ruim ver quando acontece com outras pessoas, porque a gente se mobiliza, nós mulheres principalmente, que está acontecendo demais. E agora a família está desse jeito, revoltada, perdida, sem entender. E olha só esse caso. A polícia do Paraná investiga uma denúncia de maus tratos a alunos de uma creche particular de Curitiba. Câmeras de segurança flagraram a diretora, que também é dona da escola, agredindo uma criança. Esse é um dos vídeos que está circulando na internet. As imagens são das câmeras de segurança de uma escola particular de educação infantil. A mulher que aparece sentada seria a dona do colégio. Ao lado dela, uma criança deitada num colchonete. De repente, a mulher parece se jogar em cima da menina. Repare que os pezinhos da criança se movimentam rapidamente, dando a impressão de que ela está se debatendo, sufocada. A imagem da suposta agressão teria sido divulgada por uma funcionária da creche. Muitos pais ficaram tão chocados que decidiram retirar os filhos da escola. Renan ficou assustado com a notícia. Segundo ele, o filho, que estudou 5 anos no colégio, apresentava comportamento estranho. Agressividade, problema para ir no banheiro. Ele se apega muito a uma cobertinha dele até hoje, porque ele tinha muito problema com a hora do soninho aqui. Tanto que quando ele foi para outra escola, a primeira coisa que ele perguntou para outra escola é se tinha a hora do soninho. A escola tem 2 unidades com 50 funcionários, que juntas atendem 140 crianças. Em nota, a defesa do colégio disse que a diretora foi afastada por tempo indeterminado. As 2 filhas dela assumiram a direção e estão dando suporte aos pais e funcionários.
O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, o NUCRIA. Mais de 30 pessoas devem ser ouvidas até esta sexta-feira. Entre elas, funcionários, pais de alunos e a própria diretora e dona do colégio. Essa escola funciona há 23 anos. Por que não falaram nada? Por que só agora resolveram falar? Eu tenho certeza que algumas tias tenham sido coniventes com isso. Então, realmente, eu quero saber de que forma eu vou buscar justiça. Jair Bolsonaro já está de volta ao Brasil depois da viagem a Israel. O presidente desembarcou em Brasília nesta quarta-feira à noite. Bolsonaro afirmou que o foco total do governo é a aprovação da reforma da Previdência. Sérgio Otti. Jair Bolsonaro prometeu participar ativamente da articulação política e afirmou que está disposto a se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Se for em Brasília, eu estou disposto a conversar. Eu vou até na casa do Maia, sem problema nenhum. Até converso particularmente com ele, sem problema nenhum. Não vamos jogar pesado na Previdência, porque ele é um marco, né? Se der certo, a gente tem tudo para fazer o Brasil decolar. O presidente admitiu que algumas mudanças no texto enviado pelo governo ao Congresso devem acontecer. O parlamento é soberano para fazer os polimentos, tirar alguma coisa, é soberano, tá certo? A gente gostaria que passasse como chegou, mas nós sabemos que vai ter mudança. Não existe projeto que não tem mudança, coisa rara. Em Israel, o governo brasileiro assinou 6 acordos nas áreas de segurança, ciência e tecnologia, anunciou a abertura de um escritório de negócios em Jerusalém e consolidou o alinhamento ao país e a Benjamin Netanyahu, que disputa eleições na próxima semana. A ida de Bolsonaro ao Muro das Lamentações, acompanhado do premier israelense, provocou a condenação do Hamas. O grupo armado que controla a faixa de Gaza chamou o gesto de violação das leis internacionais. Nós não estamos no Brasil, a minha situação de procurar encrenca com ninguém. Eu quero a solução. E todos aqueles que puderem fazer negócio conosco, da minha parte, vai ter todo o carinho e consideração. Mas tem que respeitar o Estado de Israel. O presidente voltou para o Brasil, deixando para trás 2 mundos com sentimentos completamente diferentes. Um muito bem impressionado e o outro bastante preocupado. As declarações de Jair Bolsonaro causaram muita apreensão em lugares como este aqui, no lado leste de Jerusalém, que é majoritariamente árabe. Jair Bolsonaro disse que foi convidado para visitar países árabes, mas não revelou quais. Antes de ir embora, no entanto, ele voltou a defender Israel e comparou os terroristas islâmicos aos grupos que combatia durante a ditadura militar. A respeito do povo palestino, não posso concordar com grupos terroristas. Aí complica, né? Só estaria contra a minha biografia, que combatia esse pessoal da esquerdalha desde 70. O Senado aprovou em 2 turnos a chamada PEC do orçamento impositivo. Com isso, o Poder Executivo, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, fica obrigado a repassar recursos do orçamento às emendas parlamentares de bancadas apresentadas por grupos de deputados de um mesmo estado. Esse dinheiro deve ser usado em obras e serviços na região. A medida significa mais gastos para o governo e diminui as possibilidades de remanejar os recursos. Como os senadores alteraram o que foi aprovado na Câmara e decidiram que esse pagamento será escalonado, a proposta precisa ser reavaliada pelos deputados. O senador Marcos Doval, um dos relatores do projeto anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu reforço de segurança após receber ameaças. Uma vontade da população. Agora são 4h38 e faz 19 graus em São Paulo. A polícia prendeu 3 suspeitos de integrar a quadrilha que assaltou uma agência bancária em Bezerros, no agreste de Pernambuco. Pelo menos outros 3 bandidos seguem foragidos. Um dia depois do assalto, com base em denúncias, a polícia chegou até esta propriedade localizada no sítio Murici, zona rural de Caruaru, no agreste do estado de Pernambuco. Equipes do Biesp entraram na propriedade onde estavam os 2 suspeitos. Um terceiro foi encontrado em outra casa na cidade de Gravatá. Fábio Lourenço da Silva, José Wellington Gomes de Santana e a mãe deles, Maria de Fátima Barbosa da Silva, de 56 anos, foram presos. Num primeiro momento achamos uma quantidade de armas e equipamentos, aí achamos mais outra quantidade de armamento
imaterial e encontramos o terceiro carro também num outro local. Na casa foram encontrados coletes à prova de bala, várias armas, inclusive um fuzil, além de explosivos e várias caixas de grampos. De acordo com a polícia, os membros da quadrilha são de Minas Gerais. Tem informação de que pelo menos uma parte da quadrilha é de fora, tá? Então esses que foram presos hoje provavelmente são os que a gente costuma chamar de ponto focal, é o elemento da região que passa as informações, e muito provavelmente os demais são de fora, que são, em geral, é o pessoal que patrocina, né, o dono do dinheiro. Um intenso tiroteio assustou os moradores do Morro do Turano, na zona oeste do Rio de Janeiro. Policiais militares faziam uma operação contra o tráfico de drogas na comunidade quando começaram os tiros. Imagens mostram cerca de 10 criminosos armados fugindo. Em seguida, PMs passam pelo mesmo local atrás dos bandidos. Até o momento, ninguém foi preso. Ainda no Rio, a polícia prendeu um taxista suspeito de aplicar golpes em corridas pagas com um cartão de crédito. As vítimas geralmente eram turistas. Alexandro Coelho de Souza, de 32 anos, agia em bairros da Zona Sul desde 2017. O suspeito insistia com os clientes para que o pagamento fosse feito com um cartão de crédito. Sem que a vítima percebesse, o taxista alterava o valor da corrida. Pelo menos 10 pessoas caíram no golpe. E uma estudante caiu de um ônibus e foi atropelada pelo veículo em Belém. Ela teve um dos pés amputado. Testemunhas afirmam que o motorista foi imprudente. Andréia reclama. Motoristas que são mal educados, ônibus sucateados. Ela pega ônibus onde aconteceu o acidente com a aluna desta escola na periferia de Belém. A jovem contou que subiu no ônibus com as colegas, mas o motorista arrancou com o veículo ainda de portas abertas. Ela diz que perdeu o equilíbrio, caiu no chão e foi atropelada. A jovem de 17 anos foi levada ao hospital e teve o pé direito amputado. O motorista foi indiciado por lesão corporal culposa, quando não há intenção. Ele conta que ele estava conduzindo o ônibus normalmente, e que essa pessoa teria, ela que teria batido no ônibus. Mas a direção do colégio reclama da falta de cuidado dos condutores da linha. Uma professora, há 2 semanas atrás, caiu do ônibus, se desequilibrou ao sair do ônibus. Os relatos que a gente escuta muito relacionado à pressa. Motoristas se defendem. Nós temos horário para cumprir. E as empresas têm que determinar para ter o horário ser mais prolongado, para que não haja essa pressa toda da classe rodoviária. A Associação de Passageiros da capital recebe por mês mais de 200 denúncias. Paciência, às vezes, do condutor do veículo, né? Quando o usuário quer adentrar no coletivo. Fora as más condições dos veículos, assentos danificados, plataforma para deficientes com defeito, goteiras. Olha aí, molha mais dentro do que fora. As empresas querem aproximadamente 20% de reajuste na passagem. Usuários prometem contestar na justiça e lamentam. Eles não têm aquela dignidade, aquele respeito com os velhos, com os idosos. É verdade, sim. Estou cansado de ver essas cenas ridículas deles aí. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém afirmou que é preciso cobrar mais do usuário para que o serviço prestado seja melhor. A companhia em que o motorista trabalha não se pronunciou. E vamos a outras notícias internacionais. Nos Estados Unidos, a polícia prendeu um homem que atropelou uma menina de 9 anos. O acidente aconteceu quando a criança brincava no quintal de casa. Olha só. No vídeo feito por Duas famosas atrizes norte-americanas envolvidas no escândalo de compras de vagas em universidades compareceram a um tribunal dos Estados Unidos nesta quarta-feira. Durante uma rápida audiência, as atrizes Lori Loughlin e Felicity Huffman concordaram com as condições impostas durante o processo e entregaram os passaportes à justiça. Segundo a investigação, Lori, que ficou famosa na série 3 é Demais, pagou $500 mil para que as filhas fossem aceitas na equipe de remo da Universidade do Sul da Califórnia. Já Felicity, estrela da série Desperate Housewives, é acusada de pagar $15 mil para aumentar a nota da filha no teste de admissão para a faculdade. As duas respondem ao processo em liberdade e, se condenadas, podem pegar até 5 anos de prisão.
E você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 4 horas e 45 minutos desta quinta-feira e neste momento faz 27 graus em Salvador. E olha só, o serviço de hemodiálise numa cidade do interior paulista foi interditado. A suspeita é de contaminação. Segundo as autoridades, não há data para o atendimento ser retomado. O Centro Médico e Nefrológico, o CENEM, onde são realizadas hemodiálise em São Roque, até segunda ordem, ficará desse jeito aí, de portas fechadas e interditado. Aqui são atendidas 177 pessoas, 52 são daqui. As outras 125 são de cidades da região, como Alumínio, Mairinque, Araçariguama, Ibiúna, Itapevi, Cotia e Vargem Grande. O motivo da interdição, segundo a Vigilância Sanitária do município, é porque corre risco de contaminação dos pacientes. O chefe da vigilância não quis dar detalhes de quais foram as irregularidades encontradas, mas falou que o problema está principalmente relacionado à higiene do local. A gente avalia o quê? Avalia as práticas de higiene, as práticas de desinfecção do ambiente, de máquinas, e foi dentro desse universo que nós encontramos as inadequações. Ele também comentou sobre uma possível contaminação que teria levado a pacientes a óbito. Nós precisaremos acionar profissionais, vai ser uma força-tarefa multiprofissional para que nós consigamos investigar os possíveis óbitos ocorridos, para que possamos definir se houve uma correlação ou não e se há uma correlação entre as irregularidades que foram aferidas. A diretora do Departamento de Saúde garante que todos os pacientes atendidos na unidade já foram remanejados para uma clínica em Itu. Do município de São Roque, todos garantidos, e dos municípios que utilizam o serviço, todos assim já comunicados, e também com essa resolução do transporte aí de cada município fazendo o seu. Ela disse ainda que o local não tem data para voltar a atender. Não temos ainda, mas assim que as coisas se resolverem, que esses pacientes possam voltar, eles estarão sendo avisados e retornarão. E a crise no Rio de Janeiro chega à coleta de lixo. A empresa que faz o recolhimento não recebe da prefeitura e, sem dinheiro para pagar combustível, já reduziu a frota de caminhões. Cerca de 100 caminhões fizeram fila na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste. O congestionamento chegou a 3 quilômetros. Os motoristas estavam esperando a vez para despejar o lixo na estação de tratamento de resíduos de Santíssimo, a única aberta, já que as outras 4 estão fechadas por falta de espaço. Cada uma já tem mais de 12 mil toneladas. Das estações, o material deveria ir para o centro de tratamento de Seropédica. Mas a prefeitura deve R$ 72 milhões para a concessionária Ciclos Ambiental, responsável pelo transporte e tratamento do lixo no Rio. A empresa anunciou na última semana não ter mais dinheiro para combustível e reduziu a frota em 30%. Com a diminuição dos caminhões, as estações ficaram abarrotadas sem ter como levar o lixo para a Seropédica. A prefeitura alega que negociou o pagamento de parte da dívida, R$ 30 milhões, até o final desta semana. Mas não há previsão para o pagamento do restante de R$ 42 milhões. Esses 30 milhões resolvem esses problemas de curtíssimo prazo. Mas esses 42 milhões são essenciais para a nossa sobrevivência. A Ciclos afirma que os atrasos vêm desde 2017 com o descumprimento de um termo de ajustamento de conduta firmado pela Prefeitura na Justiça. A Ciclos acabou tendo que pegar dinheiro emprestado, então a gente precisa efetivamente que esses 42 milhões sejam pagos em 10 a 12 dias. Com o alto desemprego, cada vez mais brasileiros apostam nos concursos públicos para conseguir uma ocupação bem remunerada. A procura por cursinhos especializados cresceu mais de 20% no ano passado, segundo dados da Associação do Setor. Os assuntos agora são tempo e trânsito nesta quinta-feira na capital paulista. A repórter Fernanda Trigueiro está ao vivo com a gente e traz as informações. Bom dia, Fernanda. O que podemos esperar para hoje, hein?
Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no SBT Notícias. Hora importante para você que está se preparando para ir para o trabalho ou que já está trabalhando, mas vai voltar para casa para descansar. E o dia hoje, Ana, promete ser bem quente e também bastante seco aqui na capital. Faz 13 dias que não chove aqui em São Paulo, às vezes cai uma pancadinha isolada em certos pontos, mas essa chuva não chega a ser significante. Então já começa, né? A população já começa a sentir esses efeitos do tempo seco. A mínima para hoje é de 19 graus, a máxima é de 31 graus. E olha, a gente percebe agora, aqui durante a madrugada, exatamente nesse ponto aqui de São Paulo, onde nós estamos, os termômetros marcam 19 graus e o céu está bastante aberto, a gente consegue ver, inclusive, as estrelas. Mas tem uma possibilidade de névoa aí pela manhã, então é bom ficar atento, pode causar aí transtornos nos aeroportos, porque acaba atrapalhando a visibilidade. Para os motoristas também é bom ficar mais atento. Mas logo, Ana, o sol sai aí, as temperaturas disparam. Então, máxima hoje, como eu falei, 31 graus. Sexta-feira, amanhã, pode chover e aí no fim de semana também essa chuva pode se estender um pouquinho, mas as temperaturas vão ficar mais amenas mesmo, como é de costume aqui durante o outono, somente na segunda-feira. Então, hoje, quinta, sexta, sábado e domingo, paulistano se prepara porque o calor vai ser forte. Ana, volto com você. Obrigada, Fernanda. E a Fernanda continua aí com a gente, lembrando que se não tem chuva, é bom se hidratar. É grave o estado de saúde do homem baleado numa tentativa de assalto no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Ele e uma mulher estavam saindo do carro quando foram surpreendidos pelos criminosos que se irritaram com os gritos de socorro do casal. O crime aconteceu em frente ao posto 10, no Recreio dos Bandeirantes. 3 homens armados anunciaram o assalto. Assustado, o casal desembarcou deste carro e correu pedindo socorro. Foi neste momento que os assaltantes atiraram. Carlos Souza, de 35 anos, foi atingido por 2 tiros nas costas. Fernanda Correia, de 40 anos, foi baleada na barriga. Os 2 foram socorridos e levados para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Eliane ouviu o assalto de casa e ficou horrorizada. Eu acordei assim, eu vi assim como se os estampidos estivessem tendo um tiroteio, mas muito distante, mas deu para ouvir alguma coisa assim. A polícia prendeu um suspeito, Pedro Wagner Cordeiro, de 18 anos, e apreendeu um menor. Um terceiro suspeito está foragido. Quem vive no Recreio parece preocupado com o aumento no número de assaltos na região. Toda hora você vê a pessoa entrando de carro, é assaltado. Durante o dia nós não conseguimos perceber nada assim de mais assintoso. Agora à noite é uma realidade diferenciada, né? A gente bota o pé na rua, já é uma preocupação a mais. Eu tenho medo até de ir ao mercado. Domingo de manhã, sábado de manhã, a rua é muito deserta, é muito difícil você ver policiamento por aqui. Raro, é muito raro. Um dos maiores traficantes de Minas Gerais teve direito à progressão de pena e foi para o regime aberto com prisão domiciliar. O homem de 48 anos, que já foi apontado como braço direito de Fernandinho Beiramar, foi solto nessa quarta-feira. Rony Peixoto de Souza já cumpriu 24 anos e meio em regime fechado de uma pena total de 35 anos. Segundo a Justiça, ele passou do regime semiaberto para aberto com prisão domiciliar, porque na cidade em que cumpria a pena, Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, não há casa de albergado. Rony foi preso por homicídio, porte ilegal de arma, formação de quadrilha e tráfico. De acordo com as investigações, ele era apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho em Minas Gerais. Dinamites que seriam detonadas em presídios para facilitar a fuga de bandidos foram apreendidas em Minas Gerais. O material foi descoberto durante uma mega operação da Polícia Civil em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mais de 20 mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos e 9 pessoas foram detidas. Segundo o delegado, a dinamite estava escondida na casa de Tatiele Paula Brenner. A mulher de 22 anos preferiu o silêncio. Segundo informações do próprio alvo, seriam usados para dar fuga
a preso do presídio de Joatuba. Em que pese não ter sido o nosso objetivo hoje, a gente conseguiu arrecadar em um dos alvos uma quantidade razoável de drogas, especificamente cocaína. Segundo os investigadores, a cocaína foi encontrada no terreno onde foi preso este homem de 43 anos. Devanir negou a propriedade do material. Ele é apontado como gerente do tráfico. Eu desconheço totalmente. Eu trabalho em serviço de pedreiro, senhora. Eu sou usuário, infelizmente eu sou usuário. Mariana Rodrigues, também apontada como gerente e ligada ao chefe do tráfico, que foi preso na primeira etapa da operação. Eu desconheço essa história. Qual que é a sua participação, então? Não tem participação nenhuma, não. A maioria ostenta registros policiais pelos mais diversos crimes, né? Crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, enfim. É o meio que o tráfico fomenta, é o meio que eles vivem, que eles estão inseridos nessas organizações criminosas. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia. Agora você fica com Cássio Zeiman e os seguintes destaques. Polícia resgata mãe e filha de sequestro relâmpago em São Paulo e prende 2 criminosos. Homem mata a namorada a facadas e se